Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Como é bom, queridos, viver uma vida na dependência do Senhor. Como é bom entender que o Senhor está regendo a nossa história. Ele não perdeu o controle da nossa história. Pelo contrário, Ele supre as necessidades mais profundas dos nossos corações. Ele age em nós e através de nós com poder, graça e amor. Eu não sei como que está o seu coração, a sua vida. Eu não sei quais são os problemas pelos quais você tem enfrentado, mas tenha certeza absoluta, o Senhor está no controle da sua vida. Ele há de suprir suas necessidades, basta você crer. Basta você colocar sua fé em prática, vivendo uma vida na dependência do Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra. A palavra de Deus foi escrita com o objetivo central de nos dar instrução, de nos ensinar como devemos agir e ser, e de nos levar ao amadurecimento, ao crescimento. Por isso, o desafio que temos nos dias atuais é ter um planejamento, é viver na dependência do Senhor, é ler a palavra com frequência, é orar ao Senhor pedindo para que Ele nos ajude e Ele esteja nos instruindo como nós devemos agir e ser no nosso dia a dia. Diante da palavra que diz claramente em Salmos 19, versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É com a nossa simplicidade de coração é que vamos conseguir vencer, é que vamos conseguir ter sabedoria, é que vamos conseguir ultrapassar as barreiras e vamos conseguir ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos porque Tu és Deus conosco. Te agradecemos porque o Senhor supre as nossas necessidades. Te agradecemos porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que o Senhor tem a se revelar às nossas vidas. Por isso, ó Pai, eu te glorifico e te exalto pela beleza da Tua santidade, por quem o Senhor é. Eu tributo ao Senhor honras e glórias e louvores e te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem abençoado a nossa descendência. Pai, obrigado pela vida dessa pessoa que está acompanhando esse vídeo. Eu te peço que o Senhor esteja suprindo suas necessidades, que o Senhor esteja se manifestando com poder, graça e amor na vida, Pai, desta pessoa. No nome de Jesus, fale no íntimo dos nossos corações, através da sua palavra, que é inerrante, imutável, infalível, sua palavra que não volta vazia. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. A palavra do Senhor, nós encontramos na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos do 46 em diante, a palavra dizendo assim: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O Senhor compara justamente
o homem prudente a uma casa edificada sobre a rocha. Todas as vezes que nós encontramos, queridos, a palavra rocha nas Escrituras Sagradas, elas se referem à pessoa do Senhor Jesus. Uma vez que eu e você, que nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós estamos com os nossos pés sobre a rocha. Nós somos o templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vós sois o templo do Espírito, e vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós somos, queridos, comprados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos ouvir a palavra com bom grado. Nós precisamos ler a palavra com amor, com carinho. Nós precisamos pedir ao Senhor que esteja, através do bendito Espírito, nos iluminando. Esteja justamente mostrando o que realmente Ele quer nos falar, através da sua palavra, que é inerrante, imutável e que não volta vazia. A palavra é refrigério, a palavra é consolo, a palavra é instrução, a palavra me leva e te leva a tomar decisões sábias, a não cometer os mesmos erros que cometemos no passado, que temos absoluta certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Como diz 1 João 1,9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e não nos fazer lembrar dos nossos pecados. E não jogar no nosso rosto todo dia, nos lembrar dos nossos erros para nos colocar para baixo. Pelo contrário, dos seus pecados não me lembrarei mais. A Bíblia é muito clara, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em Lamentações 3, 22. Porque essas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Se é grande a fidelidade do Senhor para com as nossas vidas, como está a nossa fidelidade para com o nosso Deus? Como que nós estamos, queridos, sendo fiel a Deus? Quando eu falo sobre fidelidade, às vezes vem à sua mente dinheiro, dízimo, oferta. Mas não é somente isso. É exclusivamente uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de envolvimento com o reino. Afinal, a palavra diz claramente: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu e você temos como prioridade a palavra, nós reverenciamos o Senhor, nós o glorificamos acima de todas as coisas, nós tributamos a Ele honras e glórias e louvores por quem Ele é, não o fazemos por interesse. Sabe por quê? Porque já somos abençoados, porque fomos alcançados pela graça e agora temos o objetivo de estender graça ao nosso irmão, ao nosso próximo, ao nosso amigo. A palavra nos instrui a viver sobre a rocha, a viver justamente uma vida na dependência do Senhor. O próprio Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o texto que lemos, do 46 em diante: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Há muitas pessoas chamando Senhor, Senhor, há muitas pessoas dizendo que o Senhor é bom, mas muitas dessas pessoas não estão obedecendo o Senhor. Não estão lendo a palavra, não estão orando, vivendo uma vida de piedade. E o Senhor está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Queridos, o Evangelho é renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se o Evangelho é renúncia, eu preciso renunciar ao meu eu.
Eu preciso colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e entender que as demais coisas vão ser acrescentadas. Versículo 47, o Senhor continua dizendo: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quando eu e você, quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós entendemos o tão grande convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós entendemos como que o salmista ele se manifestava com o coração aberto e apresentando ao Senhor as suas queixas, os seus sofrimentos, as suas tormentas. Nós entendemos que nos momentos mais difíceis da vida dos salmistas, eles justamente se direcionavam ao Senhor e diziam para o Senhor o que estavam assolando a sua alma, o que estava aguçando a ansiedade, o que estava tirando o foco deles. A palavra nos instrui a viver uma vida voltada para o Senhor, a não sermos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. A vivermos, queridos irmãos, uma vida ancorada em Cristo e apresentando a Cristo o que justamente está nos incomodando e pedindo que o Senhor nos ajude a vencer a ansiedade, os problemas e as dificuldades, as intempéries da vida. São muitos os problemas pelos quais nós enfrentamos, mas muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós estamos em nossas orações perguntando por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta certa é para quê? Qual o objetivo do Senhor? O que o Senhor quer gerar em minha vida a partir desse problema? Por que o Senhor está permitindo? Existe um propósito e uma finalidade. Por isso que eu e você, nós precisamos ter essa certeza, e certeza absoluta. O Senhor é o nosso supremo pastor. O Salmo 23, ele expressa isso muito vividamente. O Salmo 23, queridos, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele é o nosso pastor. Quando a nossa fé está nele, temos absoluta certeza de que nada vai nos faltar. Em um determinado momento, o apóstolo Paulo, o homem responsável por escrever toda a doutrina da igreja, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, dos 27, ele escreveu 13. E se levarmos em conta que escreveu o livro de Hebreus, ele escreveu 14, mais da metade. Ele tem justamente um espinho na carne, e ele começa a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, tira esse espinho da carne, Senhor, me tira esse espinho da carne, tira esse sofrimento da minha vida. E ele começa a pedir em oração, e ele começa a pedir, e o Senhor responde para ele, e o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na força, não, porque na força nós nos esquecemos. Somos fracos, falhos e pecadores. Quando estamos fortes,
Quando tudo vai bem, nós não lemos a palavra, nós não oramos com frequência. Nós estamos ancorados no nosso eu, no que temos, nos nossos recursos, e esquecemos, queridos, de buscar a provisão de Deus. Esquecemos muitas vezes de consultar o Senhor. Esquecemos muitas vezes de ler a palavra. Esquecemos de orar. Esquecemos de viver na dependência do Senhor. Quando Deus responde ao apóstolo Paulo, ele diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim como Paulo, um homem tão usado por Deus, tinha um espinho na carne, nós temos um espinho na carne. O Senhor permite isso. Talvez você esteja vendo essa mensagem e esteja olhando para o que tem acontecido ao seu redor e na mídia, e você não tem entendido muito bem, porque muitos falsos profetas têm pregado hoje que o evangelho é apenas sucesso, é prosperidade, é curas, é milagres, e tem levado muitas pessoas, queridos irmãos, a deixarem de ter uma vida, um real compromisso com Deus. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de apenas, queridos irmãos, barganha com Deus, tentando barganhar com Deus. Nos dias atuais, pessoas têm sido iludidas por lenços ungidos. Pessoas têm sido iludidas, queridos irmãos, hoje até mesmo pelo feijão mágico, que pode curar o coronavírus. A mensagem do Evangelho caiu para um baixo escalão muito grande. E muitas pessoas que não leem a palavra do Senhor com frequência, que não vivem uma vida de oração, elas ficam justamente cegas diante dos falsos profetas de hoje. Não vivem uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de confissão de pecado, uma vida de confrontação, não aceitam ser confrontadas pela palavra, porque só o que tem sido pregado pelos falsos profetas é prosperidade, é curas, é milagres, menos arrependimento. É tempo de nos voltarmos para a palavra. O próprio Jesus Cristo, ele diz claramente, nessas palavras de Lucas 6, 46 em diante, 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, não basta só ouvir, Jesus Cristo está dizendo, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Mas a quem é semelhante? Quem ouve a palavra, quem pratica a palavra, a quem é semelhante? Jesus Cristo diz, versículo 48, é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. É semelhante à casa que foi edificada com excelência, que foi edificada sobre a rocha, e que o alicerce está muito bem fincado. As bases estão muito bem preparadas. É assim com as nossas vidas, queridos irmãos. Quando nós lemos a palavra e quando nós oramos e pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria e conhecimento dos altos céus, o Senhor age em nós, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda a vencer as intempéries da vida. Versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quem ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que edificou sua casa sobre a areia, sobre as correrias da vida.
é semelhante àquele que confia no seu próprio braço, é semelhante àquele que não dá honras e glórias ao Senhor pelas suas conquistas, é semelhante àqueles que não vivem uma vida na dependência do Senhor, que não consagra ao Senhor tudo o que faz. Por isso, quando vêm as tempestades, quando vêm as intempéries da vida, o choque é grande demais. Não há estrutura emocional, não há estrutura espiritual. Logo chegamos aos questionamentos. E começamos justamente a questionar por que isso está acontecendo comigo, por quê? Eu que sou isso com um senso de justiça muito grande. Em nossos corações, muitas vezes, nós entramos na caverna, assim como Elias entrou, um senso de justiça muito grande. Elias tinha um senso de justiça muito grande em seu coração, mesmo fugindo de Jezabel. Quando Elias está dentro da caverna e quando o Senhor Deus, ele fala com Elias, ele fala não do jeito que Elias achava que Deus iria falar. Pois vem um terremoto, vem justamente uma chuva e ventos, e vem justamente, queridos irmãos, inúmeras modificações do tempo, e ele acha que o Senhor vai falar com ele, mas não. O texto diz claramente que quando vem uma brisa calma, mansa, sem nenhum barulho, o Senhor Deus fala com Elias. E Elias olha para o Senhor e diz o seguinte: só eu sobrei de todos os profetas. Olha o senso de justiça. Ele achava que era só ele. Mas o Senhor Deus olha para Elias e diz: Elias, não foi só você. Existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos sobre Baal. Diante das tempestades, dos problemas e das dificuldades da vida, nós temos que ter cuidado com o senso de justiça. Nós não podemos nos caracterizar, queridos irmãos, ou chegar à conclusão que somos bons demais para não passar pelas provas, porque toda prova tem uma finalidade, tem um propósito. Nós devemos ser, sim, ouvintes da palavra, mas também praticantes, porque seremos semelhantes, queridos, àquele que construiu sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem os rios e não conseguem abalar. Vem os problemas da vida, vem as notícias más, vem as dificuldades da vida, mas estamos alicerçados no Senhor. A minha oração, meu desejo, é que o Senhor esteja abençoando sua vida, é que o Senhor esteja suprindo suas necessidades, é que o Senhor esteja agindo em você e através de você com poder, graça e amor, e que no seu coração haja uma certeza e certeza absoluta de que o Senhor ele não perdeu o controle da sua história. Pelo contrário, o Senhor agirá de maneira sobrenatural na sua vida. E agindo Deus, quem impedirá? Vamos vencer no nome de Jesus. A certeza absoluta é essa, porque estamos alicerçados na pessoa do Senhor Jesus. Vem inúmeras notícias más, inúmeros problemas, inúmeras dificuldades enfrentamos no nosso dia a dia. E não podemos nos esquecer de que o Senhor está conosco. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos orar ao Senhor neste momento, no nome de Jesus. Pai, eu te glorifico e te exalto pela beleza da tua santidade. Te peço através dessa oração que o Senhor esteja tomando em tuas mãos a vida dessa pessoa que está ouvindo, meu Deus, e vendo essa mensagem. Que o Senhor esteja suprindo suas necessidades. Que o Senhor esteja, Pai, no nome de Jesus, trabalhando o coração dessa pessoa.
Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas de um modo em geral, que possamos viver na dependência do Senhor, que possamos não ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Que possamos, ó Deus, fazer a diferença como verdadeiros servos do Senhor. Te glorifico e te exalto pela beleza da tua santidade, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.